Mas agora eu gostaria de pedir para que todos pudessem assentar, por favor. Vai ser um pouco difícil porque está bem apertado hoje, mas por favor, podem assentar. E eu gostaria de ler um texto e fazer uma breve reflexão com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Enquanto os irmãos assentam, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, leremos do primeiro versículo em diante, até o versículo de número 20. Todas as crianças, por favor, pode se dirigir aqui junto com a Laninha, que está aqui na porta, para vocês irem para a salinha, para lá vocês poderem cantar louvores a Deus e ouvir a palavra de Deus na linguagem de vocês, tá bom? Então todas as crianças podem ir junto com a Lana. Se houver mais alguma criança aí, até 10 anos, por favor, você pode ir junto, tá? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, do primeiro versículo até o versículo de número 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua presença para clamar ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração, assim como o Senhor já tem falado ao longo deste momento que nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Continue falando ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, lance por terra as nossas limitações, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua palavra, de assimilar a Tua palavra, de que a Sua palavra entre no nosso coração. Impeça, Pai, tudo aquilo que impede a Tua palavra de nos convencer da Tua santidade, do Teu poder, da Tua glória e da nossa necessidade de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, eu fiquei em dúvida qual texto escolher para falar aqui para os irmãos nessa noite. Poderia ter falado do aviso dos anjos da gestação de Maria,
né, do diálogo entre o anjo Gabriel e Maria. Poderia ter falado também do diálogo entre o anjo Gabriel e José. Ou então poderia ter falado também do diálogo entre o anjo Gabriel e Zacarias. Ou poderia ter falado daquele momento em que Maria se depara com Isabel e no seu ventre há um tremor ali entre as duas crianças, Jesus e João Batista. Poderia ter falado também dos reis magos que foram visitar Jesus seguindo uma estrela. Poderia ter falado dos magos chegando diante de Herodes e anunciado a vinda do verdadeiro rei. Poderia ter falado também de Simeão, quando se depara com Jesus ali na circuncisão, 8 dias depois do seu nascimento. Ou poderia ter falado da profetisa Ana, que sendo tomada pelo Espírito Santo glorifica a Deus ao ver Jesus. Mas eu preferi falar sobre os pastores, que viram anjos louvando a esse menino encontrado em uma manjedoura. Mas não só nesse texto, eu quero falar então sobre todas essas narrativas, de uma forma bem resumida, porque o meu tempo aqui hoje é bem curto. Eu quero falar em apenas 10 minutinhos, então peço 10 minutinhos da sua atenção. Nós vemos aqui o relato de Lucas, um evangelista temente a Deus, que seguia a fé cristã, um médico de origem grega, que decide relatar todos os acontecimentos para um amigo chamado Teófilo, todos os acontecimentos que ele ouviu, aquelas pessoas que conviveram com Jesus contando para ele. Ele escreve então o Evangelho de Lucas, o evangelho mais detalhado, o que mais contém detalhes sobre a história de Jesus. E o que é interessante é que quando ele fala do nascimento de Jesus, ele fala que Deus revela o nascimento do seu Filho amado a diversas pessoas. Irmãos, aqui está sendo narrada a humanidade de Deus. É estranho falar isso, mas Deus se fez homem. Deus, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala isso, que Jesus, ele deixou o seu trono de glória, se esvaziou, se fez homem, se limitou a toda a sua criação, a tempo, espaço, para que ele pudesse se relacionar com a sua criação de forma redentiva, de forma a nos livrar do inferno eterno, de forma a nos livrar da culpa dos nossos pecados, de forma a nos livrar da condenação. Irmãos, Deus fez isso. O que é interessante é que, desde que Deus prometeu isso lá no Éden, lá ao aplicar toda a punição da desobediência do pecado lá em Eva, Adão, nós vemos essa promessa sendo aguardada por pessoas tementes a Deus ao longo da história. Por cerca de 2000 anos, ou mais, até mais de 2000 anos, nós vemos aqui pessoas esperando a vinda de Deus para redimi-los, a chegada daquele que caminhava no jardim, entre os homens lá no jardim, antes do pecado. Agora a vinda desse Deus novamente nesse jardim destruído, tomado pelo pecado, completamente destruído e tomado por ganância, tomado por mentira, tomado por tudo aquilo que é ofensivo ao Senhor. Aquele Deus que caminhava entre o jardim agora precisa pisar na lama, no lamaçal do pecado, para resgatar os homens a qual ele se comunicava todos os dias no finzinho da tarde. E ele veio. Ele pisou na lama, ele caminhou entre a podridão dos homens, ele caminhou na multidão dos pecados, para que nós pudéssemos voltar para o jardim e pisássemos em pastos verdejantes, águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Mas o que é interessante é que Deus faz questão de revelar a chegada do seu Filho amado para diversas pessoas. Nós vemos primeiramente o anjo Gabriel anunciando a chegada do seu filho para uma mulher, Maria. Interessante isso. Ao se relacionar com Maria, o anjo chegar diante de Maria e anunciar que ela daria à luz um filho, e esse filho era o Filho de Deus, aquele esperado por todos aqueles anos, e esse Filho de Deus viria para trazer paz entre os homens e Deus. Deus decide se revelar a pessoas sofredoras. Eu sou homem, eu não entendo a dor de vocês mulheres, eu não entendo as dificuldades que vocês enfrentam dia a dia,
Mas eu quero dizer para vocês que Deus entende. Eu entendo as dificuldades que os homens vivem, mas que as mulheres vivem não. Principalmente nesse contexto. Um contexto onde a opressão às mulheres era muito mais intensa do que é hoje, irmãos. Muito mais intensa. As mulheres eram contadas como animais, como objetos. As mulheres eram vistas apenas como um objeto de casamento. Isso por conta do pecado. O pecado tomou conta da humanidade. Lá no Éden, Deus já havia falado isso, que a mulher, ela sentiria desejo apenas para o seu marido, e ela se renderia a ele, e ele dominaria sobre ela. Isso é consequência do pecado, porque também a mulher pecou no Éden. Por isso, toda essa opressão sobre a mulher, que tem menos força do que o homem, é vista em toda a história da humanidade. Não é de hoje, sempre existiu isso, irmãos, e sempre existirá até que venha a redenção completa. Mas Maria, uma mulher sofredora, Jesus foi revelado a uma mulher que sofria, uma mulher que fazia parte desse contexto. Não é à toa que Jesus, ele se revela à mulher samaritana, quebrando todos os protocolos. Ela fica assustada, fala assim: mas você não é um homem e um judeu, e você dá importância para mim, uma mulher e samaritana? Não é à toa que uma mulher tomada por uma hemorragia, quando toca em Jesus, ela fica constrangida quando ele pergunta: quem me tocou? Porque ela seria julgada. Como? Você, uma mulher, vai tocar num homem, e ainda uma mulher impura? Mas Jesus deu atenção para ela. Ou aquela mulher que pediu cura para sua filha, e ela chega até a falar assim: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Senhor, eu quero comer das migalhas. E Jesus usa aquela mulher como um exemplo de fé. Ou aquela viúva que vai dar suas moedinhas lá como uma oferta para o sustento dos órfãos e das outras viúvas, e Jesus usa ela como exemplo de fé. Sabe por quê? Porque Deus entende a dor das mulheres. Deus entende a dor de você, mulher. Uma dor que nós homens não podemos entender, nós não podemos medir. Uma dor de talvez caminhar pelo escuro com medo. Uma dor de ser considerada inferior aos homens. Uma dor de uma sociedade tomada por preconceitos em seu coração. Deus entende a sua dor, mulher. Deus entende a sua dor. Por isso o anjo Gabriel decidiu se revelar primeiro à mulher para anunciar o nascimento. O que é interessante também, irmãos, é que depois o anjo se revela a José, um homem. Sabe por quê? Porque Deus também entende a dor do homem. O pecado não só trouxe prejuízos à mulher, trouxe prejuízos também ao homem. Deus entende também a dor que os homens passam, e que às vezes não é mencionada. A dor de ter que ser diante da sociedade o provedor do seu lar, e ser julgado constantemente. Deus entende a sua dor, homem, quando você está desempregado, e você olha para sua esposa e se sente um fracassado, porque você é visto como provedor do lar. A dor, homem, de às vezes ver todas as dificuldades do seu lar, as dificuldades espirituais, e você não saber como lidar com isso, e a pessoa falando para você o tempo todo: você é o pastor do lar, você é o responsável, você é o cabeça, é você quem coordena tudo. E aí o homem fica ali sem saber que decisão tomar, e ele fica frustrado. Deus entende a sua dor. Deus entende a sua dor quando diante do mercado há outros muito melhores do que você intelectualmente ou profissionalmente, e você é colocado de escanteio. Deus entende a sua dor, homem. Deus entende a sua dor. Quando o mundo é colocado sobre as suas costas e fala para você: você é o responsável. Sim, irmãos, o pecado do machismo não atinge só as mulheres, atinge os homens também. Os homens são prejudicados. Não é à toa que hoje o número de homens que suicidam por frustração e não conseguir ser aquele padrão de homem que a sociedade tenta impor é gigantesco. Deus entende a sua dor, homem. José teria que desistir do seu casamento, e ele estava pensando em uma forma de fazer isso e que não afetasse Maria, porque ela estava grávida. O texto diz isso, até que o anjo aparece para José e diz para ele: Maria está grávida. E ali ele traz consolo à dor do homem. Deus entende a dor de você, homem, também. Sabe por quê? Porque Ele acompanha o seu coração.
O pecado não trouxe só prejuízo às mulheres, mas também aos homens. Depois Deus se revela, sabe a quem? Um sacerdote chamado Zacarias. Deus se importa com os religiosos, isso mesmo. Deus se revela ao sacerdote Zacarias dizendo que ele teria um filho que pré-anunciaria a vinda do Messias. Olha que honra. O sacerdote se alegrou. Deus se importa com os religiosos. Você que tem fé, mas é menosprezado por conta da sua fé. Você que é liderança eclesiástica, Deus sabe o fardo que é imposto sobre você, de ter que pastorear seus irmãos, de ter que trazer paz e consolo ao coração daqueles que estão enlutados, daqueles que estão passando por depressões, daqueles que estão enfermos. Deus entende a sua dor. Por isso o anjo Gabriel veio trazer consolo ao coração de Zacarias. Deus também se revela, irmãos, sabe a quem? Deus se revela a reis magos. Não só a reis magos, mas também a Herodes, um líder político. Deus se importa com os ricos. Deus se importa com as pessoas prósperas, pessoas importantes. Deus se revela aos reis. Deus se revela aos líderes. Deus se revela aos prósperos. Porque Deus sabe o quão é difícil também para você não deixar com que a riqueza tome conta do seu coração e que você se torne assim uma pessoa alienada ao sofrimento dos outros. Deus sabe a corda bamba que você caminha, você que é próspero. Deus sabe a corda bamba que você caminha ao presenciar pessoas aflitas e necessitadas. Mas se você agir de maneira imprudente, você vai estar no lugar dela também. Então você tem que administrar essa riqueza que Deus te deu de forma sábia. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo o quanto você pastoreia o seu coração e você sonda para não deixar com que a ganância passe por cima do altruísmo. Mas da mesma forma, não agir de maneira irresponsável no seu altruísmo para que você depois tenha que mendigar também. Deus está vendo a luta que você enfrenta dia e noite. Mas também Deus se revela aqui agora a pastores. Sabe quem são os pastores? Pessoas pobres. Esses pastores, a palavra utilizada aos pastores aqui é a palavra utilizada àqueles que serviam a donos de rebanho, e que era uma profissão desprezada, que era uma profissão dada, que era mais comum no meio dos pobres. Homens que passavam dias e dias longe da sua casa, dormia no relento, que comia pão seco, porque não tinha como ficar retornando muito para sua casa, ou então de frutos que eles encontravam no campo. Pessoas pobres, necessitadas, aflitas, que às vezes via sua família com fome, e eles não tinham o que fazer. Pastores. E o que é interessante é que Deus faz algo maravilhoso diante desses. O coral de anjos, essa apresentação maravilhosa, não aconteceu aos ricos, mas aconteceu aos pobres, porque Deus se importa também com os pobres, com os necessitados. Deus traz consolo aos necessitados. E o que é interessante é que o sinal que Deus traz aqui aos pobres é que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus encarnado não estaria num berço de ouro, mas estaria numa manjedoura, porque não tinha onde nascer. Se identificando com os pobres. E vai aqueles homens e testemunham isso, e louvam a Deus, glorificam a Deus. Por fim, nós vemos pessoas piedosas, como Simeão e Ana, a profetisa. Pessoas que chegaram diante de Jesus, vendo Jesus ali ao 8º dia de vida, sendo circuncidado, e eles glorificam a Deus. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você que teme ao Senhor. Você que não é um líder eclesiástico, você que não é rico ou tão também nem pobre, uma pessoa comum, uma pessoa que vem aqui aos domingos, frequentam os cultos, Deus se importa com você também. Por isso essa promessa veio para você também. Uma promessa, sabe do quê? De paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Deus veio para que Ele pudesse ser glorificado
através da paz que habita em nosso meio. Que paz é essa? A paz que nós temos agora para com Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos do Senhor, ofensores da santidade de Deus, quando Ele nos amou e se entregou por nós. E através disso, Ele nos tornou agora amigos, a shalom de Deus, a paz de Deus que veio para nos unir com Ele. Jesus veio para que nós pudéssemos ter paz com Deus, pudéssemos ter a nossa amizade reconciliada com Deus. Mas não só isso, para que também nós pudéssemos ter paz uns com os outros. Hoje de manhã foi feito um desafio aqui, que você pudesse dialogar com seus irmãos com paz, que você pudesse conversar com seus irmãos com paz, que você pudesse ouvir os seus irmãos e pudesse ser ouvido sem ser agressivo, mas com paz. Sabe por quê? Porque é isso que é o fruto do Espírito, entre outros, paz. Nós somos chamados para sermos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus, porque Deus veio para trazer paz entre os homens. Essa é a promessa de Deus. É estranho falar isso num mundo repleto de guerras, não é mesmo? É estranho falar isso no mundo entre conflitos constantes em todas as esferas. Há conflitos teológicos, há conflitos políticos, há conflitos territoriais, há conflitos armados, há conflitos em debates, há conflitos na forma de pensar, na administração do lar, há conflito entre pais e filhos, há conflito entre irmãos, há constantes conflitos. Eu quero dizer uma coisa para você: para que carregar esse fardo todo em seu coração, queridos? Deus veio para trazer paz. Deus veio para trazer paz. Deus veio para trazer paz entre você e Ele. Deus veio para trazer paz entre você e seus irmãos de fé. Deus veio para trazer paz por onde você pisar. Porque na paz Deus é glorificado. Que nós venhamos professar essa paz que os anjos testemunharam aos pastores, e que os pastores testemunharam àqueles que estavam lá no nascimento de Jesus, e que de lá Maria foi edificada, José foi edificado através desse testemunho, e eles puderam voltar para o pasto, glorificando a Deus. Irmãos, Deus não vai livrar você das lutas que você está enfrentando, mas Ele trará paz em meio às lutas que você está enfrentando. Deus trará alegria em seu coração, mesmo passando por situações complexas e difíceis, mesmo tendo notícias de guerras, mesmo tendo notícias de conflitos religiosos, mesmo tendo notícias de conflitos políticos. Deus trará paz ao seu coração, porque Ele veio trazer a boa nova de alegria, boa nova de esperança. O nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa esperança não está no hoje, está no amanhã. Glória a Deus nas maiores alturas, para onde Ele nos levará e para onde nós viveremos eternamente, graças toda a guerra que foi depositada nos ombros de Jesus, esse menino que nasceu e foi crucificado. Graças a esse sacrifício, nós teremos paz eterna. Glória a Deus. Alguém pode glorificar ao Senhor? Está fraco? Alguém pode glorificar ao Senhor? Muito mais alto, irmãos. Glorifique ao Senhor, como os pastores glorificaram. Glorifiquem ao Senhor, irmãos, como os anjos glorificaram. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz entre nós, homens de boa fé, homens que temem ao Senhor. Paz entre nós. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Me perdoe por ter tomado 5 minutos a mais, mas que o Senhor testemunhe no seu coração. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos diante do Senhor, te agradecendo e te louvando, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus que trouxe esperança no amanhã.
A humanidade estava perdida, tudo se perdeu. Nós passamos, ó Pai, viver em uma região árida, em uma região sem frutos, em uma região de dores, de sofrimentos, por conta do nosso pecado. Mas teu Filho Jesus se fez homem. O Natal, o Senhor se encarnou e morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos retornar ao jardim, onde tem água em abundância, onde tem frutos em abundância, onde tem pastos verdejantes, onde o Senhor nos cobre, onde o Senhor nos guarda, onde o Senhor nos traz alívio e descanso eterno. Obrigado, Deus, que essa convicção venha trazer em nosso coração o anseio e o desejo pela paz, e que em nosso coração nós venhamos glorificar o Senhor em paz, para que o Senhor possa ser testemunhado através da paz que nós ansiamos e nós professamos dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.